alguns desses exercícios aqui. Então, a gente resolveu 3, já resolveu 4, já resolveu 5, que achava um número máximo, dá para vocês fazerem já o 6. Agora, vamos fazer um exercício que a gente aprende uma coisa nova, é esse exercício 7 aqui, ó. Então, vamos olhar o enunciado dele. Dados n e uma sequência de n números inteiros, determinar a soma dos números pares. Como eu já discuti com vocês, a ideia desse algoritmo é que a gente precisa, então, lendo o enunciado, a gente vai ter que ler duas coisas, tem que ler o n e depois tem que ler n números inteiros quaisquer que o usuário vai digitar. E na medida que o usuário digita esses números, a gente quer somar apenas os que forem pares. O usuário pode digitar números pares e pode digitar números ímpares. A gente quer somar apenas os que forem números pares. Então, isso daí é razoavelmente simples de entender. Deixa eu começar aqui com talvez um novo notebook para compartilhar com vocês. Então, um novo Colab. Esse exercício que a gente vai calcular, ele vai ensinar um conceito novo, que é o operador de módulo. Então, eu vou chamar esse notebook de exercícios com operador módulo. Beleza? Então, deixa eu escrever um texto aqui, que é o exercício, né? O enunciado do exercício que a gente está calculando. Então, é isso daqui. Então, a gente quer, dado um n e uma sequência de números inteiros, determinar a soma dos números pares. Então, como exemplo, a gente pode escrever aqui nessa célula de texto, se a entrada para a entrada n igual a 5, por exemplo, e números. Imagina aqui 5 números que o usuário digitou. Então, o usuário digitou 7, 4, 9, 2 e 3, por exemplo. Então, aqui vocês estão vendo, tem 5 números. E que número que a gente espera que produza o nosso algoritmo? Bom, ele tem que produzir a soma dos números pares. A soma dos números pares aqui vai ser 4, mais 2, 6, mais 6, 12. Certo? Então, eu espero que a saída, nesse caso, seja 12. Beleza? Porque o 7 e o 9 não são números pares. Bom, então, para fazer isso, a gente vai usar os conceitos que a gente andou estudando na aula passada. A gente sempre vai criar uma função chamada main. Então, a gente vai criar a função main, e a função main vai ser responsável pela implementação desse algoritmo. A gente já aprendeu algumas técnicas no passado que nos ajudam a resolver esse problema. Eu sei que eu preciso ler o n e depois ler n números, beleza? Isso é fácil, a gente vai usar o input. Então, eu posso fazer n igual a int input n 2 pontos. Aí eu peço para o usuário aqui ele digitar o n, e aí eu posso usar um for, né? For i in range n. Então, que vai contar n números para mim, eu posso começar a tratar o problema. Para tratar o problema nesse for, eu sei que eu preciso executar as seguintes etapas. Eu preciso ler um número e, se esse número for par, eu vou acumular. Para acumular, a gente aprendeu que precisa criar uma variável acumuladora que começa com 0. Então, eu vou digitar aqui soma igual a 0, que vai ser a variável acumuladora que a gente vai usar. E agora eu estou pronto para fazer o quê? Ler um número, então eu vou chamar ele de x. X igual a int input x 2 pontos. E agora eu vou escrever em comentário apenas para a gente saber o que a gente quer fazer. Aqui eu preciso testar se o x é par. Porque, então deixa eu marcar aqui, testar se é par. Porque se eu tivesse só que somar os n inteiros que ele digitou, isso a gente já sabe fazer, a gente já fez no passado algumas vezes.
bastaria eu criar essa variável soma e fazer soma igual a soma mais x. Entretanto, agora eu não quero somar todos os números, eu quero somar só os pares. Então, algo que seria no passado, que eu ia escrever nas últimas aulas, soma igual a soma mais x, eu só vou fazer isso se o x for par. Em outras palavras, eu posso dizer que eu quero fazer o seguinte: se o x for par, então soma igual a soma mais x. E isso resolve o nosso problema. Agora, vocês lembram que eu estou explicando para vocês que quando a gente está construindo o raciocínio, toda vez que a gente fala em português, na solução em português que a gente está construindo, que a gente cai em alguma palavra que lembra um comando, a gente está numa direção boa, porque daí a gente pode usar aquele comando. Em particular, eu falei para vocês, se o x for par, eu vou somar o x à soma. Então, o se nos lembra o comando if. E é isso que a gente vai fazer aqui. If, aí, se x for par, isso está errado por enquanto, tá? Só estou explicando para vocês. Então, se eu escrever desse jeito, se eu souber testar se o x é par, eu resolvo o meu problema. Porque daí, se o x for par, eu somo o x à soma. Se o x não for par, eu não faço nada. Nem tem senão nesse caso do C. Então, a única coisa que ficou faltando aqui é a gente somar se o número é par. Bom, para somar se o número é par, agora a gente vai ter que aprender uma coisa nova. Então, deixa eu interromper meu compartilhamento aqui um minutinho e para falar com vocês. Até aqui, alguma dúvida? Porque eu vou explicar um conceito novo agora. Eu queria ter certeza que todo mundo me acompanhou nesse raciocínio até agora. Alguma dúvida? Ninguém levantou a mão, ninguém comentou no chat. Então, eu suponho que está todo mundo me seguindo até agora. Beleza, tá bom, Iori? Então, vamos lá voltar na nossa tela. Que eu quero comentar para vocês como nós podemos testar se o número é par. Para testar se o número é par, nós vamos usar o conceito de um comando chamado módulo. Em algoritmo, o comando módulo é diferente do módulo que algumas pessoas aprendem quando são crianças, adolescentes, estão na escola, que é o conceito de módulo, que é o número sem sinal. Por exemplo, o módulo de -1 é 1 e assim por diante. Módulo pode ter essa conotação, mas também tem uma outra conotação, que é um operador que retorna o resto da divisão inteira. Então, esse é o conceito que eu estou explicando agora. Eu preciso que vocês prestem muita atenção, porque ele é o conceito novo da aula de hoje, e a gente vai ficar fazendo exercícios hoje e na próxima aula, vários exercícios usando esse conceito. Então, vocês lembram que quando a gente calcula a divisão, deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa para vocês, para mostrar aqui. Vou interromper meu compartilhamento. E eu vou compartilhar uma outra coisa. Todo mundo consegue ver minha tela em branco aqui? Se alguém não estiver vendo a minha tela em branco, por favor, avisa aí no chat para eu parar e descobrir o que eu posso fazer. Bom, essa tela aqui eu vou conseguir fazer um desenho para vocês. O operador módulo, ele faz o seguinte, ele retorna o resto da divisão inteira. Então, imagina que eu quero calcular 5 dividido por 2. Bom, 5 dividido por 2 dá 2 e sobra 1. Beleza? Isto daqui que vocês estão vendo, deixa eu ver se eu consigo mudar a cor. Será que eu não consigo mudar a cor disso? Destacar. Não, acho que eu não consigo. Que pena. Tá bom, tudo bem. Bom, isso que vocês estão vendo aqui, olha, este número aqui é o resto da divisão inteira. Para a gente calcular, existe um operador nas linguagens de programação que retorna justamente este número aqui, o resto da divisão inteira. É o operador que a gente chama de módulo. Como eu calculo isso? Em linguagens de programação, a gente faria o seguinte, R igual a 5% 2. Então, o porcento é um operador, deixa eu escrever aqui, porcento. É o operador módulo, que retorna o resto da divisão inteira.
Beleza? Então, o porcento é um operador que retorna o resto da divisão inteira. Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui. O porcento é um operador que, em linguagem de programação, retorna o resto da divisão inteira. Então, se eu tivesse o meu programa assim, R igual a 5% 2, print R, o print imprime 1, porque o R vai ser o novo, o 1 vai ser o valor que vai ser armazenado em R, dado que ele retorna o resto da divisão inteira. Beleza? Vou interromper o compartilhamento. Dúvidas até aqui? Nenhuma dúvida? Todo mundo me acompanhou no operador módulo? Isso é um conceito novo, é o conceito novo que a gente vai aprender hoje. E a gente vai aprender hoje, vai usar bastante exercício hoje e na semana que vem. Desculpa, na quinta-feira que vem. Bom, ninguém perguntou nada, a Milena disse que está tudo bem. Então, vamos voltar lá para o nosso... Espera lá. Opa, alguém perguntou alguma coisa? Não, Júlia, o R não é o operador módulo. O operador módulo é o porcento. O R é a variável que recebe o resto da divisão inteira. A Júlia perguntou, mas R é o operador módulo? Não, o operador módulo é o porcento. Assim como o mais é o operador da soma e o menos é o operador da subtração e o asterisco é o operador do produto, tá bom? Então, do jeito que tem esses operadores, o operador módulo, ele opera dois argumentos e ele retorna o resto da divisão inteira daqueles dois argumentos. Júlia, entendeu? Beleza, boa. Então, vamos voltar lá. Qual o operador de divisão? É a barrinha. Esse a gente já está acostumado, a gente já fez. A divisão é a barrinha. Mas a gente não está nem usando ela porque a gente não precisa dela hoje. Hoje a gente só precisa do... por enquanto, a gente só precisa do módulo, tá bom? De nada, Thaisa. Vamos voltar lá. Então, no Chrome, compartilhar a tela. Então, olha que interessante. Se eu consigo retornar... Alguém está me chamando, bate-papo. Tem um operador para porcentagem? Não, não tem nenhum operador para porcentagem. Para porcentagem você tem que implementar, mas basta dividir por 100, né? Aí é simples. Se você dividir por 100, você tem a porcentagem. Tá bom, Pamela? Pamela, entendeu? Bom, a Pamela não repetiu. Tem um operador para porcentagem? Ah, sim, a Pamela entendeu. Tá ótimo, beleza. Agora, olha que interessante. Se eu consigo calcular o módulo, eu consigo, em particular, descobrir se um número é par. Como eu posso usar o operador módulo para descobrir se um número é par? Vocês devem estar pensando aí, talvez alguém esteja querendo responder, que é simples. Calculo o resto da divisão inteira do número por 2. Porque se o número for par, o resto da divisão inteira daquele número por 2 dá 0. Todo número par é divisível por 2. Então, com esse operador módulo, eu consigo testar se o número é par. Basta fazer o seguinte, ao invés de fazer x for par, que a gente não existe esse comando, na verdade, em Python, eu posso fazer o seguinte, se x% 2 for igual a 0. Então, se eu testar se o resto da divisão inteira de x por 2 der 0, significa que o x é par, vocês percebem? Porque todo número par é divisível por 2. Portanto, o resto da divisão inteira daquele número por 2 dá 0. Então, tá aqui o nosso programa e acabou. Agora eu vou fazer o quê? Se o x% 2 for igual a 0, eu vou fazer soma igual a soma mais x. Então, eu vou somar o x ao soma. Senão, eu não faço nada, então não preciso nem fazer senão. Esse comando vai fazer com que aqui, neste for, deixa eu deixar assim acumuladas variáveis de inicialização. Este meu for vai varrer todos os números de entrada. Para cada número de entrada, eu vou testar se ele é par. Se ele for par, eu vou somar. No finalzinho, basta imprimir. Print. Soma. Beleza? Então, agora eu vou executar para vocês verem. Subir a máquina, está conectando, blá, blá. Vamos ver enquanto sobe aqui quem tem uma dúvida. Ah, boa, Júlia. É mesmo, meu programa não vai fazer nada, né? A Júlia chamou a atenção que eu esqueci de chamar a função main. Boa, Júlia. Então, pronto. Main. Agora a gente chama ele de novo.
Agora sim a gente está pronto para executar. Então imagina que eu queira repetir aquele experimento ali de cima, ó, 5. Então eu vou digitar 7, 4, 9, 2, 6. Ah lá, a soma deu 12. Por que deu 12? Porque é 4 mais 2, 6, mais 6, 12. Se eu quiser testar com um caso extremo, e é sempre bom, é uma boa ideia testar com um caso extremo, eu vou digitar, por exemplo, 5, eu vou digitar só números ímpares, para ver que soma que dá. Então, 1, 3, 5, 7, 9. A soma deu 0, porque eu não digitei nenhum número par. Agora eu vou digitar só números pares. Então, 5, e aí, 2, 4, 6, 8 e 10. E a soma deu 30, que é a soma desses números aqui. E assim por diante. Interromper o compartilhamento. Aliás, deixa eu continuar compartilhando e mostrar para vocês a tela, né? O programa de novo. Dúvidas aqui nessa solução do problema? Alguma dúvida? Tiago está com a mão levantada. Tiago, quer falar ou quer escrever? A mesma dúvida da Letícia. Ah, ótima pergunta. A dúvida da Letícia é o seguinte: por que nós colocamos igual, igual no if e não apenas um igual? Então, todo mundo presta atenção aqui, porque essa pergunta é super importante. Nós já aprendemos que o igual, ele em programação, ele não tem o mesmo contexto do igual em matemática. O igual em programação, ele representa uma atribuição. Agora, o igual, ele é exatamente, ele é muito parecido com o conceito matemático de teste lógico. Quando a gente digita igual, nós não estamos fazendo uma atribuição. Eu não estou atribuindo zero a nada, tanto que em atribuição eu não poderia deixar uma expressão aqui do lado esquerdo. O igual, eu vou marcar até aqui na frente desse programa, é uma comparação. Ops, deu tudo errado, não esquece. Isso aqui, parar isso aqui. Tá. Isso daqui é uma comparação. Eu estou testando teste de igualdade. Então, o igual, quando ele está num operador lógico, ele, na verdade, está testando uma igualdade. Eu estou testando se o x por cento 2 é igual a 0. Quem perguntou, entendeu? Beleza? Vamos ver que tem mais dúvidas aqui. Boa, Tiago. Boa, Letícia. Agora. Ah, olha a dúvida do Lucas. Se eu trocar o 0 por 1, aí, exatamente, eu vou testar os ímpares. Porque todo número... Peraí, Felipe. Todo número ímpar, se eu tentar dividir por 2, o resto dá 1. Então, se vocês quiserem, vocês podem escrever o programa que soma os ímpares. Exatamente, é bem análogo a esse que a gente criou, mas a única diferença é a gente vai trocar 0 por 1. Felipe, não dá na mesma trocar 2 iguais por um igual só. É isso que eu estou falando para vocês. Um igual só é uma atribuição. A gente faz uma operação do lado direito e armazena na variável do lado esquerdo. 2 iguais é uma comparação. Uma comparação retorna verdadeiro ou falso. Então, não é a mesma coisa. Entendeu? Boa. Mais alguma dúvida? Não? Então, tá bom. Por que não, a Thaisa, por que não precisa escrever os 2 pontos no main, na chamada do main aqui, Thaisa? Porque isso daqui é a chamada do main, hein? Olha lá a aula passada. Isso daqui eu coloco 2 pontos porque isso aqui é a definição do main. Aqui é a chamada do main. Eu estou chamando a função. São coisas diferentes. Aqui não tem 2 pontos, aqui tem 2 pontos. É a definição da linguagem que é assim. Então, esses 2 pontos aqui é porque eu estou usando o def. Aqui não tem def nenhum. Entendeu? Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Giovanni, se fosse diferente de 0, também serviria para os ímpares? Serviria, mas a sua anotação está errada. Não é igual exclamação, é exclamação igual. Mas sim, estaria certo. A Pâmela, teria como fazer esse programa sem definir quantos números vou colocar antes? Só colocar uma sequência e ele define a soma a partir disso?
você precisa definir quando termina a sua sequência. Se você quisesse, você podia fazer como a gente fez os primeiros exercícios. A gente fala assim, uma sequência de números inteiros diferentes de zero, terminada por zero. Mas daí você poderia usar a função, você podia usar um while, e aí você vai testando até chegar em zero. Lucas, pode trocar main por outra palavra? Sim, pode. Uma função pode ter qualquer nome que você queira. Entretanto, em geral, os programas em Python sempre têm a função main. A função main é a primeira a ser chamada. Então, isso é por definição. Em C é obrigatório ser assim. Em Python não é obrigatório, mas é uma convenção bastante usada. A gente vai daqui a pouco começar a criar outras funções. Aí o Bruno está perguntando se a comparação na expressão sempre fica do lado esquerdo. Não, Bruno, eu poderia trocar isso daqui. Na verdade, numa comparação, eu tenho uma expressão do lado esquerdo e uma expressão do lado direito. É que no nosso caso, a expressão do lado direito é uma expressão muito simples, que é só a constante zero. Mas eu posso ter duas expressões dos dois lados. Beleza? Mais alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Então, vamos tentar resolver mais um exercício e aí por hoje já tá bom, eu acho. Porque tem bastante conceitos novos, daí vocês podem trabalhar com isso daí. Vamos tentar resolver este exercício aqui. Vamos tentar resolver o exercício 11. O exercício 11, a gente vai começar a resolvê-lo hoje. A gente vai criar uma versão simplificada da solução hoje, que só usa o conceito de operador módulo que a gente aprendeu hoje, e depois a gente vai criar algumas versões mais sofisticadas na aula que vem. Alguém levantou, alguém quer falar no chat? Deixa eu ver. Ian Dias, esse não é o tópico da discussão agora. Depois você me manda um e-mail e a gente tenta resolver isso, tá bom? Você está dizendo que a disciplina não está disponível para você no PACA. Nós não estamos usando o PACA, nós estamos usando e-disciplinas. Você está matriculado na disciplina? Ian? Então você tem que olhar o e-disciplinas, não é o PACA. Então, não tem nada no PACA, a gente não está fazendo nada no PACA, é só lá nas disciplinas. É no e-disciplinas, tá bom? Depois olha lá o e-disciplinas que você vai ver. Bom, então, gente, aqui nós vamos resolver, fazer algumas soluções diferentes para esse exercício aqui, que é para verificar se o número é primo. Então, deixa eu vir aqui. Vamos criar uma nova célula de texto. Então, exercício. Vamos dar um nome para o outro que a gente criou agora há pouco também. Pares. E operador módulo. Beleza. Então, nós queremos então resolver agora o problema que é, dado um inteiro positivo n, eu quero verificar se o n é primo. Então, vamos pensar na entrada e na saída possível desse programa. Então, exemplos de entrada e saída. Por exemplo, se a entrada for 3, a saída deve ser 3 é primo.
Se a entrada for 6, a saída deve ser 6 não é primo. Dúvidas no enunciado e dúvidas na entrada e saída. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Não, super tranquilo, né? Agora vamos pensar o que significa testar se o número é primo. Peraí que eu só preciso fechar a luz aqui, que o sol começou a bater bem no meu computador. Pronto. O que significa testar se o número é primo? Para testar se o número é primo, a gente precisa verificar quais são os divisores daquele número. Então, a gente sabe de aritmética, aí, do que a gente aprendeu em aritmética, que o número primo ele só é divisível por dois números, o 1 e a si mesmo. Então, se um número só for divisível por 1 e por si mesmo, significa que esse número é primo. Se o número tiver mais do que esses dois divisores, então esse número não é primo. Então, o que a gente vai fazer agora é criar um programa que explora essa ideia. Como a gente vai fazer isso? A gente vai ler o número e depois vai testar todos os candidatos a divisor. Então, quando eu penso, por exemplo, no 6, a gente vai testar todos os possíveis divisores de 6. Então, eu testo. 6 é divisível por 1? Sim, 6 é divisível por 1. 6 é divisível por 2? Sim, 6 é divisível por 2. 6 é divisível por 3? Também é divisível por 3. 6 é divisível por 4? Não, não é divisível por 4. 6 é divisível por 5? Não, não é divisível por 5. 6 é divisível por 6? Sim, 6 é divisível por 6. Quando a gente testa esses números todos, a gente descobre que dá para dividir o 6 com 1, com 2, com 3 e com o próprio 6. Portanto, ele não é primo. Como ele tem mais do que dois divisores, ele não é primo. Se eu estivesse testando o 3, por exemplo, aí já daria certo. Por quê? O 3 é divisível por 1? Sim. 3 é divisível por 2? Não. 3 é divisível por 3? Sim. Aí acabaram os testes. Só tem dois divisores de 3. Portanto, o 3 é primo. Então, esse é o raciocínio que a gente vai usar para explorar nessa solução. Então, a gente vai criar de novo um programinha em Python. Então, com o VerBond-fmain, eu preciso começar lendo inteiro. Deixa eu copiar aqui, vai. Então, eu preciso ler um N. E agora, para todos os candidatos a divisor de 1 até N, eu vou testar se aquele número divide. Então, eu vou criar um for candidato in range. Agora, eu tenho que testar quais números? Eu tenho que testar os números que estão entre 1 e o próprio número que eu vou testar. Então, tem que ser em range, começando do 1 e indo até n mais 1. Porque a gente já viu que o range, na verdade, ele é aberto, ele é fechado à esquerda e aberto à direita. Então, se eu quero ir até o n, eu tenho que ir até o n. O n mais 1 que é para poder chegar até o n. E agora o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou testar se o candidato divide o meu n. E se ele dividir o meu n, eu tenho que contar. Então, vai ser algo do tipo, eu vou criar uma variável soma que começa com 0, porque em princípio eu não tenho nenhum divisor, e aí essa variável faz assim. Imagine que o n é igual a 6. Eu testo, 6 é divisível por 1? Sim. Aí eu somo 1 na variável soma. Soma vira 1. 6 é divisível por 2? Sim. Aí eu somo 1 na variável soma. Virou 2. 6 é divisível por 3? Sim. Aí eu somo 1 na variável 3. Na variável soma. Aí o soma virou 3. 6 é divisível por 4? Não, não faço nada. 6 é divisível por 5? Não, não faço nada. 6 é divisível por 6? Sim. Aí eu somo 1 na variável soma. No final desse processo, a minha variável soma vai ter 4, porque eu somei 4 vezes. Então, nesse caso, eu vou dizer que o n não é primo, porque eu tenho mais do que dois divisores. Então, eu tenho que criar uma variável soma que começa com 0, como a gente já fez das outras vezes. E agora o teste que eu vou fazer é, se o n for divisível
por candidato, então, nesse caso, soma igual a soma mais 1. Então, se eu souber testar isso daqui, N é divisível por candidato, o meu programa vai parar por aí. Porque para todo candidato eu vou descobrir que ele divide o meu divisível e eu vou somar 1. Bom, mas acontece que isso aqui a gente sabe fazer, porque a gente acabou de fazer ali em cima. Se eu quero testar se o N é divisível por candidato, basta fazer o seguinte. N% candidato igual a 0. Porque se o N% candidato, se o resto da divisão inteira de N por candidato der 0, significa que eu consegui dividir o N por candidato. Então, nesse caso, soma vai ser acrescentado de 1. No final deste for aqui, para todos os candidatos possíveis, pode acontecer duas coisas. Ou o soma vai ser 2, nesse caso o número é primo, porque eu só achei o 1 e assim mesmo, ou o soma é maior que 2. Se o soma for maior que 2, aí o número não é primo. Então, basta eu testar fora do meu for, if soma maior que 2, print N aliás, não é primo, né? Não é primo, se for maior que 2. Se não, print N é primo. Então, agora, este meu último if, ele vai testar o valor de saída da variável soma. No final desse processo, ou o soma é 2, ou o soma é maior que 2. Pode acontecer uma dessas duas coisas. Se o soma for maior que 2, é porque eu achei mais do que um divisor. E aí, isso significa que o número é primo, não é primo. Se o soma for igual a 2, aí eu só achei um divisor, só achei 2 divisores, aí o soma é primo. Quem está me chamando no chat aqui? Sim, ela precisa ser inicializada. Não, a variável soma candidato. Não, a candidato, ela assume os valores definidos no range. Ela não precisa ser inicializada, Bruno. O candidato está sendo inicializado aqui na função range. Beleza? A soma que não é inicializada aqui. Aí ela precisa ser tratada lá. Então, agora vamos executar o nosso programinha. Então, a gente está pronto para rodar o meu programa. E aí, agora... Deu um pau em algum lugar. O que foi? Quem está me chamando aqui? Talvez alguém descobriu o erro. Faltou os 2 pontos depois do if. Boa! Obrigado, Leonardo. Vamos executar de novo. Database, history log, move to new session, blá, blá. Isso aqui acho que é tudo de ignorância do coisa. Vamos tentar parar aqui. Pronto, agora eu executo direitinho. Então, olha, se eu quiser testar se o 3 é primo. Se eu quiser testar um outro número, o 4 não é primo. Se eu quiser testar um número grande, o 111 não é primo, tem mais do que... Se eu quiser testar o 519, teria que achar um número grande primo, né? 519 não é primo, e assim por diante. Beleza? Então, agora o meu programa, ele usa essa técnica de testar se um número é primo, procurando candidatos a número primo. Essa que é a ideia que está por trás desse programa. Dúvidas? Porque a gente está concluindo essa parte. Não entendi por que usar soma igual a soma mais 1. Júlia, a gente não quer contar quantos candidatos são efetivamente divisores? Júlia? Então, a variável soma faz isso para a gente. Toda vez que a gente encontrar um divisor, a gente soma 1 nela.
ela vai contar para a gente. Encontrei um divisor 1, encontrei um divisor 2, encontrei um divisor 3, encontrei um divisor 4, assim por diante. No final, a variável soma vai encontrar um número de divisores. É por isso que, para cada vez que der certo aquele teste n% candidato igual a 0, eu somo uma variável soma. Entendeu? Isso, eu só somo um se for divisor. É isso que esse teste aqui está fazendo. Beleza, gente? Mais alguma dúvida? Ah, boa pergunta. Se eu quiser saber quais são os divisores. Então, agora, eu vou sugerir dois exercícios para vocês, aqui embaixo. Mais texto. Exercícios para casa. Então, o exercício número 1 é imprimir todos os divisores de n. Tá bom? Isso aí resolve o problema que foi levantado aí no chat agora. O segundo exercício, implementar o programa acima usando while. Tá bom? A gente fez esse programa usando o for, eu quero que vocês mudem isso daí e reimplementem ele usando o while. Então, isso aí vai ser a tarefa para a aula que vem, para vocês estudarem. Porque agora, o que a gente vai fazer na aula que vem é só melhorar esse programa. Essa é a solução mais básica desse problema, mas é uma solução que dá para melhorar bastante. E a gente vai melhorar lá na aula que vem. A gente vai ficar só concentrado em números primos e a gente vai melhorar bastante esse exercício na aula que vem. Beleza? Vou interromper.